10 horas e 17 minutos, Manhã Diversa de volta para continuar falando de saúde. Em 94, o Brasil erradicou oficialmente a poliomielite no país. Uma vitória possível graças às campanhas de vacinação. Mas, com a queda na cobertura vacinal, especialistas alertam para o possível retorno da doença. E, além disso, a meningite também tem preocupado as autoridades de saúde. E a campanha de vacinação contra essa doença já está acontecendo pelo Brasil. Vamos conversar agora com o médico infectologista Marcos Moura sobre a importância da imunização. Bom dia, doutor. Bom dia. Muito obrigado pelo convite. Vamos entender de cara o que é a poliomielite, né? Também chamada de polio ou paralisia infantil. Sim, a poliomielite é uma doença viral, né, o vírus da polio, e ele provoca na fase inicial de sintomas parecidos com gripe, por exemplo, dor no corpo, cansaço, febre, dor de garganta, e pode evoluir, em alguns casos, não todos os casos graves, com a paralisia. Né, e isso é um problema, porque na infância, que acontece principalmente, ela pode ter sequelas pelo resto da vida, né, inclusive a dificuldade de andar e até mesmo malformações. E como que acontece a transmissão da poliomielite? A polio é uma doença que se chama fecal oral, né, comum pelo contato por boca, alimento, né, em aglomerações de crianças, é transmitido dessa maneira, principalmente é uma contagiosa, mas tem uma excreção do vírus fecal, e aí essa manipulação, a falta de higiene é um dos principais fatores que perpetuam o vírus. E você começou comentando sobre os sintomas, né? Então, só para a gente reforçar, quais são os sintomas mais frequentes, doutor? Então, ela é uma doença viral que se inicia com sintomas pouco específicos, né? O mal-estar, cansaço, fadiga, a febre, dor de garganta são coisas que iniciam com a poliomielite. E aí sim, depois ela evolui, nos casos graves, para a paralisia infantil, né? Que é a principal gravidade do sintoma, né, relacionado. E aí, como que é feito o diagnóstico, então? Principalmente levando em conta, né, que a gente, como você disse, começa com sintomas semelhantes ao de um resfriado, então a gente fica lá, é um resfriado, mas aí como que vai ser feito, então, esse diagnóstico nesses estágios iniciais ou então até nos mais avançados? Então, é a doença que se rastreia sintomas. No Brasil, há muito tempo não tem caso, né, como já foi colocado na reportagem, então a gente não tem esse hábito, mas sempre a gente faz esses estudos para, caso necessário, uma vez que o vírus circula no mundo ainda, voltou a circular, era uma doença erradicada pela OMS, mas a falha vacinal, assim como no Brasil tem acontecido, o descrédito vacinal é uma corrente mundial. E a gente tem esse medo do vírus tornar a circular, uma vez que a gente tem que manter em alta a taxa vacinal. Bem, o rastreio, o sintoma pode ser um sorológico, exame de sangue, ver anticorpos contra o vírus, é assim que se faz, ou um suave, né, da orofaringe, da boca, onde o vírus circula, uma doença contagiosa, e também o exame fecal pode detectar partículas virais. E com relação a esses estudos mais recentes, o que foi detectado? E como? E com relação a esses estudos mais recentes, né? Esses últimos estudos, assim, com relação ao que era a doença e ao nosso contato mais próximo, mais recente, o que foi detectado de mudança? Não, então, o perfil da doença, né, ela tem se manifestado, assim, nos países que estão voltando, né, países da África, do sul da África, do norte da África, tem alguns casos e isso é um alerta mundial. Mas a gente não sabe, uma vez que as pessoas vacinadas, se essa doença se tornaria também de uma maneira pandêmica ou ainda vários casos. O que não é comum porque a gente tem muita vacinação, mas a falha vacinal é um fator de risco muito grande. Uma vez que a doença erradicada, ela pode voltar a surgir. E pensando agora, né, vamos voltar um pouquinho no tempo para essa época aí em que houve essa erradicação, né, que aconteceu ainda bem graças à vacinação. Como que foi nesse período aí para conseguir alcançar isso? Foi só a vacina ou teve mais coisa envolvida? Sim, a vacinação, né, foi quando a OMS resolveu erradicar uma doença, né. Isso, os pesquisadores americanos, inclusive essa vacina é uma vacina que houve não quis a patente, o pesquisador Gaut, né? Então ele liberou e o mundo começou a vacinar de forma geral, uma vacina de vírus inativado, bastante segura inclusive, então ela se vacina até 12 meses de idade, todas as crianças do mundo com reforço, né? Com a vacina de gotinha, né? Até 5 anos faz mais 2 doses. E assim, devido à facilidade da vacina e à eficácia dela, né, da vacinação, né, e eficácia, ela conseguiu fazer pelo mundo todo. Então houve uma campanha mundial, né, ligada pela OMS, todos os países, inclusive o Brasil, que foi nos confins de todo o mundo vacinar todas as crianças e assim a doença foi erradicada. Com o acontecimento dessa erradicação aí da doença, né, a gente acaba vendo muitas histórias de pessoas, né, que tiveram a doença na infância, na época que ela ainda estava circulando, e aí tiveram umas sequelas, né, dessa doença que levam para a vida toda. Pode falar um pouquinho sobre elas pra gente? Sim, é comum, a gente não vê tantas pessoas, mas além da paralisia, né, você vê que
as pessoas que usam cadeira de roda, aquela criança, tem imagens na internet que são muito emblemáticas, mas algumas malformações que a gente às vezes não relaciona a paralisia completa, seja, tipo aquele pé equino, né, aquela perda da musculatura da perna, e a criança fica com aquele pé, chama de pé de cavalo, pé equino que chama, né, que chama pé torto congênito, e nasce com essa malformação, ou nasce sim, e adquire isso durante a primeira infância, isso é um estigma. A gente vê muito pouco desses casos, era muito comum pessoas, né, que têm essa malformação, isso é um problema, porque inviabiliza, né, a vida dessa pessoa muitas vezes, uma sequela que muitas vezes no contexto do SUS, né, a necessidade de fisioterapia, de um aporte, a gente vê hoje a dificuldade que a gente tem em acessibilidade no Brasil até hoje. Isso pode ser um problema, então a gente tem que pensar na vacinação para evitar esse tipo de sequela. E concluído o diagnóstico, doutor, quais são as formas de tratamento para essa doença da poliomielite? Bem, a polio não tem tratamento, doença viral, né? Acaba sendo sequela. O quadro sintomático inicial, não é sequela, a gente pode tratar de forma sintomática como outras doenças virais, né? Entender que nem todo caso leva à gravidade, né? A maioria dos casos são casos brandos mesmo. Mas a gente tem que principalmente focar na vacina, né? A vacina é disponível, gratuita, faz parte do PNI e protege de maneira muito eficaz. Então a gente tem que valorizar isso, né? Num contexto de discussão de vacina, a gente não tem que pensar no tratamento, né? Uma vez que a prevenção é muito melhor do que o próprio tratamento e, consequentemente, tem mais sucesso. Então aqui a gente também não fala de um tratamento absoluto, né? Realmente é necessário analisar caso por caso. Sim, a gente está sem esses casos no Brasil, né? A poliomielite está erradicada, então a gente, quando começa a surgir no mundo, a gente pensa se a gente está cumprindo o nosso dever aqui, né? O dever de casa. E se a gente começa a perceber falhas na vacina, desacompanhamento das crianças, né? Mesmo porque quando a gente fala de vacinação, né, os pais têm que ter compreensão que ela tem que ser completa, né? Tem que cumprir o calendário vacinal, 2 doses, o reforço e as campanhas periódicas, né? Para evitar e manter essa taxa vacinal. Mas muitas vezes essas campanhas não são levadas a sério, as pessoas não buscam, não levam as crianças, então tem que ter uma orientação melhor do serviço de saúde para que não se falhe a vacina. Então, se a gente entende que está tendo menos crianças procurando as campanhas, a gente pode ter uma lacuna aí, essa falha vacinal pode surgir, uma vez que o vírus está circulando novamente pelo mundo. E campanhas de vacinação exatamente para antecipar, né, Mari, essa situação. Exatamente. E a vacina, ela é a única forma de prevenção da poliomielite? Sim, sim. A vacina é extremamente eficaz e é a nossa forma de prevenção disponível, né, no PNI, né, e no SUS. E a gente sabe que o SUS tem uma capacidade enorme de vacinação em uma população enorme como o Brasil, né? A atenção primária à saúde, ela faz isso de forma muito exemplar, é um exemplo para o mundo. Então o Brasil consegue capilarizar de forma muito eficiente essa vacinação. E são vacinas de campanha que têm extrema eficácia, são fáceis de armazenar, fáceis de transportar, então a gente não tem problema com esse tipo de vacina, não. Ou seja, só reforça a importância da vacinação para ela ser justamente... Não tem como falar assim, eu não vou vacinar, mas eu vou fazer outras coisas. Não, tem que vacinar, vacina é o jeito, né? Com certeza, e no momento que as pessoas questionam, relacionam, né, sempre você ouve relatos de pessoas que tiveram problemas com a vacina, né, nas vacinas mais modernas, mas a vacina de polio é uma vacina muito antiga, muito estabelecida, né? A gente tem muitos poucos efeitos relacionados, basicamente isenta de efeito colateral, então ela é mais um motivo para buscar vacinação. Ela é extremamente segura para crianças, né? Então a gente pode fazer isso até 5 anos de idade sem nenhum problema. Doutor, você acredita que o fato de hoje em dia a gente passar por uma vida muito acelerada, uma rotina lotada de compromissos, né, estímulos de todas as formas, você acredita que isso interfira diretamente, talvez no descuido com essa coisa, por exemplo, da vacina, com esse cuidado, com essa disciplina necessária? É muito importante, né? A gente vem na pandemia, as pessoas estavam buscando alimento, né? Uma miséria, muitas pessoas passando necessidade, e aí a atenção à saúde é uma coisa muito relativa, né? No contexto geral, as pessoas vê como primeira importância, mas numa situação de vulnerabilidade, talvez os pais, eles acabam esquecendo disso. Então, a gente nunca pode culpar a pessoa, e sim ver que o sistema de saúde, a gente precisa que as políticas públicas, elas valorizem isso e, na verdade, elas tornem propícias a fazer isso. Às vezes uma cesta básica, ela aumenta a vacinação, um transporte gratuito, né? A assistência tem que ser completa, não é só ter a vacina e não trazer as pessoas a vacinar. A gente sabe hoje que às vezes a mãe precisa trabalhar e a criança fica numa creche, fica com um parente, e isso para levar até o posto de saúde acaba esquecendo. E quando não se tem campanhas, né? Quando essas campanhas não estão na mídia, lembrando as pessoas, pode passar desapercebido. Então a atenção primária precisa rastrear essas crianças e arrumar um jeito de levar essa vacina a todo mundo, né?
E porque às vezes vai, né, Mari, assim, a pessoa vai para uma vacina, no caso da polio, e o fato de estar lá já faz ela se atualizar, né? E saber de tudo que ainda está faltando para ficar com a vacinação em dia. Isso aí. E aí, se por acaso alguma pessoa não tenha se vacinado aí dentro desse período que é esperado até os 5 anos, né, as 2 doses, seja uma criança que às vezes aconteceu isso, dos pais às vezes não terem informação ou não terem levado por algum motivo, ou até mesmo uma pessoa um pouco mais velha que vai olhar no cartão de vacinação e descobre que não se vacinou. Sim. O que fazer? Então, assim, todo médico ele é capaz de olhar o cartão vacinal e orientar. Existem vacinas para crianças, adultos, idosos e para pessoas também com saúde comprometida, oncológicos, por exemplo. Então, o ideal, porque a vacina fica muito no contexto da criança, né? Então, naquela primeira infância, até 12 meses, vacina-se quase todos, né? E depois tem os reforços. Então, é importante que o reforço de 5 anos, às vezes 12 anos, né? Agora tem reforço até para 14 anos. O pai tem que estar atento, a criança tem que buscar. Então, às vezes, a forma de informação que dificulta. Então é preciso que as prefeituras façam as campanhas maciças e toda vez que a pessoa busca atendimento médico, né, no meu caso, às vezes esse paciente mais adulto principalmente, e eu peço o cartão vacinal, dou uma checada, oriento, porque qualquer serviço de saúde público ou privado é capaz de fazer isso. Existem clínicas de vacinas, né, que fazem toda a atualização vacinal. Então é sempre importante, né, em alguns momentos, por exemplo, eu falo quando a pessoa está grávida e vai ter um filho, nesse momento, além da criança, o pai deve atualizar, né, às vezes diante de uma situação de doença, de um idoso, busque que a família toda faça o rastreamento vacinal. É muito importante porque nesse momento a gente pode prevenir doenças às vezes que não tem cura ou o tratamento muitas vezes é muito difícil. E é fundamental o que você falou também, né, doutor, desse cuidado por parte dos médicos, dos profissionais, de darem esse alerta. Porque nós, como pessoas leigas, muitas vezes a gente deixa passar situações que são importantes, talvez não tenha aquele olhar tão atento, né, para ver essa questão vacinal ali se está em dia. Então, essa postura por parte dos profissionais também se faz necessária, né? Sim, a gente vê hoje a dificuldade, né, a volume de pessoas doentes e às vezes o médico não tem condição de fazer uma consulta completa ou às vezes também não consegue fazê-la, mas é importante uma consulta clínica de 40 minutos, por exemplo, tem que conversar sobre isso, pedir cartão vacinal, né? Na infectologia, minha especialidade é muito comum, mas as especialidades às vezes acabam não fazendo, até por não se interessar ou desconhecimento. Então é importante que isso seja atualizado e todo médico seja capaz de fazer isso, né? Para qualquer motivo, né? O paciente vai fazer uma consulta, às vezes, eletiva e naquele momento você pode buscar uma atualização. É muito triste, às vezes, você encontra a pessoa que não foi informada da vacinação, às vezes a gente questiona, porque algumas vacinas são privadas, outras são públicas, e às vezes o paciente, mesmo diante de uma vacina privada, ele vai querer fazer porque é a prevenção dele, o próprio médico questiona se aquilo é caro ou não, então isso eu não acho adequado. Então é bom que todo médico pelo menos estimule. Se ele não tem aquela expertise para a vacinação, ele encaminha para um colega que vai fazer isso de forma muito legal e muito voluntariosa, né? A gente sempre recebe no WhatsApp carteirinha de vacinação e orienta. Acho que tem que se orientar porque parte desse desacreditação da vacina é que ela não está na mídia, né? Só lembra quando é criança, mas a gente tem que lembrar que a vacinação é muito importante e diante dessa pandemia, né, um número enorme de mortes foi evitada devido à vacinação. Ótimas dicas e a gente segue conversando com o Dr. Marcos no próximo bloco e você pode também participar com a gente pelo WhatsApp, o número é 32 99939 7416 ou pelo nosso Instagram, @TV Diverso. O intervalo é um instante só. Já estamos de volta com mais Manhã Diversa para você e por aqui o assunto é vacinação, já que doenças que já estavam controladas ou até erradicadas, como a poliomielite e a meningite, têm preocupado as autoridades de saúde por causa da queda da cobertura vacinal. Então nós estamos conversando com o médico infectologista Marcos Moura sobre a importância, né, da vacinação contra essas e outras doenças. Então bom dia novamente, doutor. Obrigado, bom dia. Bom dia, doutor. Bárbara, Mari. Isso aí. Vamos falar agora então da meningite. A gente focou no bloco anterior muito na polio, né, que é uma doença que realmente, como a gente disse, já foi erradicada e que a gente tá aí querendo realmente que ela continue assim, por isso a importância de falar desse assunto. Mas agora vamos falar da meningite, né? Começa explicando pra gente então o que é a meningite. Então, meningite é uma infecção, né, das meninges, né, do sistema nervoso, e ela tem várias causas, né, bacterianas, virais, fúngicas, até mesmo medicamentos podem causar meningite. A gente vê que os casos têm aumentado, inclusive as pessoas que
têm saúde debilitada, idosos ou pessoas que fizeram tratamento oncológico, pacientes imunossuprimidos, eles precisam de reforços, né, que podem manifestar as meningites atípicas. Mas as mais comuns, né, aquelas que a gente vacina e tem essa dimensão de gravidade, são as bacterianas. E como que acontece a transmissão da meningite? Bem, as meningites bacterianas são contagiosas, né, por contato próximo, né, respiração, assim como o Covid, né, então a gente usa de máscara, é uma prevenção muito boa para as meningites bacterianas, né, então elas têm essa forma contagiosa, mas também elas podem se iniciar após uma infecção, por exemplo, de uma sinusite, de via aérea superior ou uma pneumonia. Então as infecções podem ocasionar meningite, mas a meningocócica é o contágio, né, de confinamento, de aproximação entre pessoas. Você falou da máscara, doutor. Algum cuidado específico poderia evitar a meningite? Digo no dia a dia. As doenças contagiosas, né, a gente tem a dinâmica de confinamento ser muito importante na transmissão, mas as medidas de higiene, né, as não farmacológicas, falo de álcool gel nas mãos, lavar sempre as mãos, isso é muito importante. Diante de uma situação de um hospitalar, as pessoas se protegerem, isso acho que deve ser um legado da Covid, mas também protege de outras doenças. Né? Sim, é muito importante. Eu acho que é legal a gente também, né, agora criar esse hábito, né, realmente, né, de estar com algum sintoma de alguma doença, usar a máscara, né, mesmo que não seja Covid, porque a gente fica com essa de, tava com uns sintomas aí, fiz um teste e não era Covid, e aí a pessoa relaxa, mas se tá com sintoma, tá com alguma coisa que pode ser transmitida, né, então fica ali com a máscara quando tá perto das pessoas, até para evitar outras doenças, né. Pô, sim, Mari, é interessante que você falou, porque, tipo, os países asiáticos, a pessoa que tá tossindo, tem algum sintoma, ela já vai de máscara, talvez para, né, proteger a coletividade. A gente tem que ter esse conceito, né? Uma vez estando doente, assintomático, às vezes essa preocupação por emprego, né, de falta de trabalho, eu fico vendo isso, a pessoa tem que se afastar aqueles dias, né, porque para ela faz bem o descanso e também ela pode estar transmitindo doença. Então, qualquer situação febril, né, de tosse, respiratória, a pessoa deve se isolar assim, ou usar máscara, se caso precisar se locomover, e evitar aglomeração. E essa questão cultural, né, que existe em outros países, que a gente pode talvez tentar adotar no nosso também, né. E aí, por conta da gravidade, agora falando, né, da meningite especificamente, né, do quadro clínico, os casos suspeitos de meningite vão ser sempre internados em hospitais? Então, a meningite é uma doença, né, a bacteriana é uma doença extremamente aguda e fulminante, é letal. O tratamento, né, mesmo com antibióticos, às vezes é falho e não consegue a tempo. Então, esse paciente a gente considera um paciente muito grave, uma urgência médica, ele tem que ser internado muitas vezes no ambiente de terapia intensiva. E o risco, doutor, de contrair a meningite, ele é maior em qual idade? A gente consegue detectar isso? Então, diante da vacinação, a infância é a principal, né, os casos, mas os adultos, né, sem reforço ou que não completaram o esquema vacinal, o que é muito comum hoje, eles estão insusceptíveis. Então a gente tem a doença que inicia mais branda no adulto, mas ela é tão grave quanto na criança. Tem vários relatos, inclusive a meningococcemia, ela pode levar a trombose e amputação dos membros, é uma doença muito grave e letal. Então a gente tem que ter muito cuidado na atualização do cartão vacinal. A vacina meningite, ela pode ser feita na criança, no adulto e no idoso. Então é muito importante a vacinação, mas o maior número de casos é ainda na infância. E vale a gente ver que o baixo número de crianças vacinadas contra a poliomielite e também a meningite preocupa autoridades estaduais. A vacinação em Minas ainda não atingiu a meta do Ministério da Saúde. De acordo com a Secretaria de Saúde de Minas Gerais, de janeiro a junho deste ano, 72,59% das crianças com menos de um ano se vacinaram contra a poliomielite, ficando abaixo da meta definida pelo Ministério da Saúde, que é de 95%. Em relação à vacinação contra a meningite, 74,11% das crianças menores de um ano receberam o imunizante. A meta preconizada também é de 95%. Por conta do baixo número, há a possibilidade de que a meta não seja atingida no estado. É isso aí, hoje eu já estava até falando com o pessoal aqui nos bastidores que eu tô com o bracinho um pouco dolorido porque eu fui ontem vacinar contra a meningite, né? Então fica aí, inclusive, né, a dica para todo mundo que ainda não foi vacinar, para ir se vacinar contra essa e outras doenças, como a gente falou tanto no primeiro bloco, manter aí o cartão vacinal sempre atualizado, conferir, levar para alguém dar uma olhada para você se tá faltando alguma coisa, né? Se vai tomar uma vacina, aproveita e confere se não tá precisando tomar alguma outra, né? Ainda, então, né? Já aproveita para fazer toda a atualização. Aproveita a viagem, já deixa tudo em ordem ali, né? E a gente tem que reforçar então essa importância da vacinação. Por que a vacinação faz
tão importante? Quais que são as vacinas hoje disponíveis aí para o público? Pô, maravilha, Ari, Bárbara. É interessante que você fez um reforço vacinal, né? Para ver se já tinha uma vacina e completa. A gente sabe que a vacina, apesar de ter uma eficácia grande, nem todo mundo que vacina está imunizado pelo resto da vida, tem que fazer o reforço. Então essas campanhas são extremamente importantes porque tende a baixar e os vírus circulando acaba levando casuística, inclusive a letalidade. Mas a meningite, né, no caso a bacteriana, elas são, né, a meningocócica, são variantes, né? Então ela é ACWY. No Brasil, essa vacina conjugada com várias cepas, ela está disponível para as crianças até 12 anos, né, a vacina. E agora no Brasil, né, ela tem até 2023, ela está estendida até 14 anos. Nós adultos estamos fazendo AC separadamente para completar esse esquema, uma vez que talvez quando a gente tomou a primeira vacina não tinha a cepa C. Então a gente faz desse tipo de vacina. Então as crianças fazem até de 12 meses e faz um reforço aí com 12 anos, mas agora no Brasil a gente tem o PNI expandiu, uma vez que a gente está tendo insurgência de casos, né? Mas qualquer adulto pode fazer ela completa, né? A CWY, independente da campanha ou não, em clínicas privadas, inclusive tem a meningocócica B, que não está incluída, só tem em rede privada, mas também em pessoas de saúde mais vulnerável, que tem a perspectiva de doenças ou comorbidades, ela pode fazer isso, uma orientação médica, e completar o esquema de forma mais abrangente. E aí sim está protegida contra todas as cepas vacinais, que é muito comum, né? Ainda mais quando a CWY não estava completa no sistema vacinal, algumas pessoas adoeciam meningite, apesar de ter a vacina, mas só tinha a cobertura da cepa A. E aí tinha essa lacuna e importante vacinar. Inclusive, a gente tem a pneumocócica também, que é a meningite, que é muito comum, muito incidente, inclusive a forma mais comum, que são outros tipos vacinais, né, que estão contemplados no PNI e também em rede privada, que é a pneumocócica 10, 13 e 23. As estão disponíveis aí, que são, além da meningococcemia, tem a pneumococo, que apesar de ser pneumococo, associar principalmente a infecções respiratórias, ela também provoca meningite e é muito comum em adultos. E a doença, doutor, voltou a circular em vários estados, né, do Brasil, inclusive com mortes. Por que a gente pode detectar esse aumento? É realmente pela questão da vacinação ou algum outro fator pode estar estimulando a doença, a meningite? Pô, Bárbara, é uma pergunta interessante porque, como eu falei anteriormente, as pessoas acham que vacinar é como entre infância e nunca mais precisa vacinar. Mas, além de ter a flexibilização, não só nas crianças, mas nos adultos, esse reforço, as campanhas de reforço devem ser respeitadas. As pessoas têm que completar o calendário vacinal, né? O nosso calendário, nossa carteira de vacinação, agora, né, que está tendo a informatização, está ficando mais fácil. Mas aquelas antigas de papelzinhos, as pessoas, muitas nem têm aquela vacina. Então é interessante fazer a atualização sempre e saber se está completo o esquema vacinal. Então, sim, a gente percebe adultos ficando doentes, crianças ficando doentes, então quer dizer que tem uma falha na campanha de vacinação, não na campanha, sim na procura por vacinação. E isso são doenças extremamente graves que levam à letalidade, são notificadas, então a gente começa a se alertar em relação a isso. Mas é importante que a gente tente vacinar o máximo possível pelas cepas, né, de vacinas pela meningite. Isso facilitaria muito. Mas durante a Covid, muita gente estava vacinando por Covid e estava achando que estava vacinando para outras vacinas também, né? Então a orientação é fundamental, né, porque cada vacina é para uma doença, não tem uma vacina única para todas as doenças. E aí isso poderia ter essas lacunas, sim, isso é muito importante. A gente recebeu a participação do pessoal de casa. A primeira que a gente recebeu é do Leonardo Bonotto, de Sorocaba. Eu acho que ele fez até um gancho aí no que eu comentei, que eu tô com o braço dolorido. Ele perguntou por que as vacinas deixam o braço dolorido ou causam outros efeitos, né? O que você disse para as pessoas que talvez deixem de tomar a vacina por causa disso? Porque vai sentir alguma dor depois, na hora, ou até algum outro tipo de sintoma? Obrigado pela pergunta, Leonardo. As vacinas são imunobiológicos, são medicamentos, não estão isentos de efeito colateral, mas os principais efeitos, e daí as pessoas valorizam, são os efeitos locais, porque é uma injeção e aí pode provocar. Normalmente as vacinas, ainda mais vírus inativados, elas têm adjuvantes para estimular a resposta imunológica. Então, num período aí de 12, 24 horas, ela pode, esse adjuvante, ele vai estimular o sistema imune a reconhecer a vacina e aí sim produzir anticorpos. Antigamente, tinha as vacinas da BCG, até dava um abscesso no braço, né? Mas já modernizou bastante. Então, esse efeito é um efeito muito brando, né? Às vezes, durante a vacinação, e isso é recomendado, né? Quando for vacinação, o profissional de saúde estiver lá presente, faça orientações, espere um pouquinho no centro de saúde durante a vacinação, para qualquer efeito imediato ele possa orientar, ou às vezes até fazer um medicamento para atenuar esses efeitos, né? Tem solução para tudo, só não tem solução a não vacinação. É isso aí, qualquer efeito colateral vai ser muito mais brando do que ter a doença, né? Sim, sim.
E a gente tem também mais interação aqui, doutor João Paulo, de Juiz de Fora, ele mandou: quanto tempo uma vacina demora para fazer total efeito? João Paulo, é extremamente importante a pergunta, né? A gente tem no SUS basicamente 15 dias, que é o tempo da resposta vacinal. Inclusive, né, depois disso, com os reforços vacinais, ela vai atingindo a plenitude, né? A primeira vacina, às vezes, ela sensibiliza o paciente, a segunda vacina, aí sim, gera resposta imunológica. Mas a partir da primeira vacina, tem pessoas que já têm uma autoestimulação. Isso varia de pessoa a pessoa. Então, por isso que a gente tem 3 doses vacinais, até 4 doses vacinais. Porque conforme vai se revacinando, vai aumentando a eficácia da vacinal. Então, isso é uma coisa tanto quanto subjetiva, mas estudos mostram que 2 ou 3 doses são fundamentais. Às vezes o PNI considera uma taxa de imunização de 90%, e aí só tem 2 vacinas, né? Nas redes privadas, normalmente são 3 vacinas, né? Dependendo do tipo vacinal. Então, mas a maioria delas são 3 doses para atingir a plenitude vacinal. Então, a gente considera a pessoa imunizada quando completa totalmente o esquema vacinal. Interessantíssima a pergunta do João Paulo, né? Porque mostra que não é um cuidado pontual, é algo que exige uma manutenção. Sim, as pessoas, é um autocuidado, né? A gente tem que ir lá uma vez, retornar, e tem que ter orientação. Às vezes o paciente tem essa orientação muito pouco, não adequada, então o profissional de saúde tem que lembrar sempre do retorno e completar o esquema vacinal através de aviso, WhatsApp, né? A gente tem tanta tecnologia hoje e realmente não se deve terminar ou não completar. E às vezes uma situação pontual, de uma dor no braço ou um atendimento inadequado no sistema de saúde, uma fila, a pessoa desanima e não completa o esquema vacinal. Isso não deve ser realizado, a pessoa tem que completar o esquema vacinal. E também a gente tem que entender que tem pessoas que não respondem à vacinação e aí teríamos outras estratégias para medicação. Inclusive tem centros de referência de imunobiológicos especiais para refazer essa vacina em pessoas que têm a saúde vulnerável ou pessoas que imunossuprimiram. Temos que lembrar que pessoas transplantadas, pessoas oncológicas e pessoas imunossuprimidas devem refazer o esquema vacinal mesmo adulto, porque elas podem perder durante a vida essa imunização. E ó, mais uma participação que chegou aqui pra gente é do Paulo César de Betim, e ele pergunta o seguinte: por que você acha que doenças que estavam erradicadas estão voltando? Considera que tem a ver com a pandemia ou com o governo atual não incentivar a vacinação? Quais fatores aí estão envolvidos nessa situação? Acaba que é uma questão até política, não deveria ser, mas no mundo todo há uma onda, né? Acho que a internet levou muita informação e muita informação inadequada, e a gente que é da área médica, não só os médicos, mas todos os profissionais de saúde, ele deve valorizar isso. Quando percebo que me chama a atenção, às vezes que profissionais de saúde não acreditam, não estimulam a vacinação. Então as pessoas acabam tendo considerações, às vezes a coisa mais midiática, mas é um movimento mundial de contra a vacina, né? E, na verdade, a gente tem nossa saúde hoje, né, é baseado hoje em vacina. Então, e durante uma pandemia, todo o sistema de saúde quebra de uma maneira, né? As doenças crônicas, né, aparecem de forma grave, pessoas desacompanham a diabetes, hipertensão, e a vacina está nesse contexto. Então, a gente precisa que a vacina seja estimulada. E aí, uma questão de muitas vacinas para uma doença, a pessoa, eu tomei 4 vacinas, né? A gente pergunta muito assim, nossos pacientes, tá a vacinação em dia? Ele tá em dia. Aí ele acha que tomou a Covid, tá em dia por causa disso. Ou tomou a de gripe anual, tá em dia. Mas não, existem várias doenças imunopreveníveis e aí sim a gente precisa vacinar todas elas. Então é fundamental que o profissional de saúde esteja perto do paciente, tenha um tempo, uma situação adequada, um consultório, um estabelecimento de saúde que possa ser acolhedor, né? Porque a gente vê claramente que às vezes a pessoa não volta porque é um paradoxo, né? O sistema de saúde não é acolhedor por filas lotadas, estrutura ruim, mas a gente tem que valorizar o paciente toda vez que ele vai lá. Ele tem que ser tratado da melhor maneira possível para ele retornar e para que você consiga atender de forma mais plena naquele momento a saúde dele. Obrigada, viu, doutor Marcos, pelas excelentes observações falando sobre pólio, sobre meningite e sobre a importância de manter a vacinação atualizada. Obrigada, viu, pela sua presença. Obrigado, Bárbara, novamente. Obrigada, Mariana. Fico muito feliz de estar disponível e isso é muito importante porque grande parte dos problemas que nós enfrentamos em relação à saúde é a má prevenção, não prevenir da saúde, né, de acidentes de trânsito, por exemplo, mas a prevenção vacinal, a gente não pode nunca questionar a vacina, né? A gente tem, muitas pessoas perderam a vida, né, por não serem vacinadas e hoje tem disponível gratuitamente. A gente não valoriza muito o SUS, né? E países têm que pagar pela vacina, pagar pelo tratamento, aqui não, está gratuito, é só ir lá vacinar. E tem que ter uma compreensão, às vezes, do profissional de saúde, às vezes as pessoas estão contratando as pessoas naquele dia da vacinação, estimular, tem países que estimulam. Dia da vacinação, a pessoa pode faltar ao trabalho, sabe? Isso
né, de forma muito... Porque no futuro todo mundo vai ser beneficiado. A saúde coletiva, ela não traz benefícios individuais, sim para a população como um todo. Então a vacina, com certeza, é a melhor forma de prevenir doenças, e sim, coletivamente, individualmente, a gente tem que valorizar.